Noite fechada sobre o Oceano Índico. Nenhum sinal, nenhum radar, nenhum satélite seria capaz de enxergar o que acontecia ali. Mas dentro de uma estação de monitoramento, um pequeno detalhe atravessou o silêncio e acendeu o alerta. Uma mensagem curta, distorcida, quase legível, mas que mudaria para sempre a forma como enxergamos o maior mistério da aviação moderna. Eles estão nos levando para algum lugar. Sinal fraco. Não sei se vamos sobreviver. Não era um código de máquina, nem um ruído aleatório de interferência. Era uma frase, escrita por alguém que, oficialmente, já não deveria estar vivo. Um passageiro do voo MH370. O avião que desapareceu com 239 pessoas a bordo, sem deixar destroços, sem enviar um pedido de socorro, sem oferecer ao mundo nenhuma explicação. E se essa mensagem for real, talvez tudo o que acreditamos sobre a tragédia do MH370 tenha sido cuidadosamente construído. Talvez a verdade nunca tenha sido contada. Este não é apenas o relato de um desaparecimento aéreo. É a dissecação de um enigma que atravessou uma década, envolvendo relatórios oficiais que se contradizem, governos acusados de esconder dados e fragmentos digitais que só agora começaram a ser decodificados. Hoje, você vai ver o que aconteceu nos bastidores da investigação, os sinais ignorados, os detalhes perturbadores e as revelações mais recentes que colocam esse caso em um patamar ainda mais sombrio. A madrugada de 8 de março de 2014 parecia normal. O voo da Malaysia Airlines, partindo de Kuala Lumpur em direção a Pequim, decolou carregando passageiros de diferentes nacionalidades, famílias inteiras, executivos e tripulantes experientes. O céu estava limpo, e ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, aquele Boeing 777 se tornaria protagonista da maior controvérsia da história da aviação. Às 1h19, o último contato registrado pelo controle aéreo foi a frase protocolar do piloto: "Boa noite, Malaysia 370. Duas palavras polidas, parte da rotina de qualquer voo. Mas, exatamente 2 minutos depois, o transponder foi desligado manualmente. Sem falha técnica, sem pane elétrica, apenas um ato deliberado: desaparecer dos radares civis. A partir desse instante, o avião deixou de existir para o mundo. Nenhum pedido de socorro, nenhuma tentativa de comunicação, nenhuma mensagem do cockpit. Apenas silêncio. Mas o que mais intrigou os investigadores foi descobrir que a aeronave não caiu imediatamente. Pelo contrário, dados do radar militar mostraram que ela ainda voou por quase 1 hora sobre o espaço aéreo da Malásia, mudando de direção sem qualquer explicação. E não parou aí. De acordo com análises posteriores, o avião continuou voando por até 7 horas, em um trajeto completamente diferente da rota original. 7 horas em que 239 pessoas estavam presas em um destino que ninguém compreendia. O que poderia justificar esse silêncio absoluto? A hipótese oficial que ganhou força nos primeiros anos dizia que a cabine teria se despressurizado, deixando todos inconscientes. Assim, o avião teria voado em piloto automático até esgotar o combustível e cair no mar. Essa versão explicava a ausência de mensagens de despedida, ligações ou pedidos de socorro. Mas novos dados mostram que não foi tão simples assim. A cada anchaque, pequenos pings trocados entre a aeronave e satélites de comunicação, ficava claro que algo ou alguém estava controlando o voo. Mudanças de altitude, curvas e manobras que não poderiam ter acontecido sem intervenção humana. Não era um avião desgovernado, era um avião conduzido. E aí surge a peça mais enigmática, a mensagem atribuída ao passageiro Zhang Wei. Oficialmente listado entre os desaparecidos, o chinês teria conseguido enviar um texto curto via satélite, em um horário que coincidia exatamente com os registros técnicos do voo. A frase: "Eles estão nos levando para algum lugar. Sinal fraco. Não sei se vamos sobreviver." Parecia um último grito sufocado no meio da noite. Se essa mensagem foi realmente transmitida, então a teoria da despressurização em massa cai por terra. Porque alguém estava consciente, com um dispositivo funcionando e sinal suficiente para tentar se comunicar. Mais perturbador ainda é que, em arquivos esquecidos de redes sociais, surgiram rascunhos de mensagens não enviadas de outros passageiros, como se tentassem avisar o que estava acontecendo. Um dos rascunhos dizia: "Frio, muito frio. Não estamos voltando para Pequim. Pessoas estão nervosas." O horário, pouco depois de 2h30 da manhã, exatamente dentro da janela em que o avião seguia sobre o oceano, já invisível para radares civis. Isso levanta uma questão incontornável. Se múltiplos passageiros estavam acordados e tentando se comunicar, por que nenhuma dessas mensagens chegou oficialmente às autoridades?
Foram bloqueadas, perdidas em meio ao ruído dos satélites, ou simplesmente ignoradas? Mais de uma década depois, a resposta ainda não foi dada. E talvez seja essa omissão o que mais assusta nesse caso. Não apenas o desaparecimento do avião, mas a forma como indícios claros de atividade a bordo foram descartados ou abafados. O voo MH370 não é apenas uma tragédia humana. É um mosaico de peças escondidas, relatórios contraditórios e verdades que ninguém parece disposto a admitir. Cada dado esquecido, cada mensagem recuperada, cada silêncio prolongado só reforça a sensação de que não foi apenas um acidente. E se não foi acidente, então foi o quê? O que se esconde por trás dessa operação milimetricamente calculada? Quem teria interesse em apagar um avião inteiro da face da Terra? As perguntas se multiplicam, mas as respostas parecem cuidadosamente enterradas em arquivos técnicos e dados digitais corrompidos. E é justamente nesses fragmentos quase invisíveis que se encontra a próxima revelação, algo que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o destino final do MH370. Enquanto famílias esperavam respostas em aeroportos e salas de imprensa, uma corrida silenciosa acontecia nos bastidores. Governos, agências de inteligência e corporações tecnológicas se mobilizavam, mas não para explicar o que ocorreu, e sim para controlar o que seria revelado. Logo nas primeiras semanas, as autoridades da Malásia demonstraram uma estranha hesitação em liberar informações. O radar militar havia registrado o avião mudando de rota de forma deliberada, mas esse dado só foi admitido dias depois, quando já não havia como esconder. O atraso levantou suspeitas. Estariam tentando ganhar tempo para ajustar a narrativa oficial? A ausência de destroços imediatos também alimentou especulações. Acidentes aéreos sempre deixam rastros, manchas de combustível, objetos flutuando, fragmentos da fuselagem. Mas, nesse caso, nada foi encontrado nos primeiros dias. Apenas silêncio no mar. E isso abriu espaço para teorias que pareciam saídas de um thriller, desde sequestro internacional até uma operação militar secreta. Dentro dos arquivos vazados em fóruns independentes, surgiram mapas com rotas alternativas que o MH370 poderia ter seguido. Um deles indicava uma passagem próxima às Ilhas Maldivas, onde moradores locais afirmaram ter visto um avião de grande porte sobrevoando em baixa altitude naquela madrugada. O testemunho foi descartado rapidamente pelas autoridades, que alegaram inconsistências no horário. Mas por que descartar tão rápido um relato que coincidia com uma possível rota? Ao mesmo tempo, engenheiros começaram a analisar os dados dos satélites Inmarsat, que registraram pings automáticos do avião durante 7 horas. Esses dados foram a base para a teoria oficial de que a aeronave teria seguido rumo ao sul do Índico até cair em uma área remota. Mas especialistas independentes questionaram: por que apenas uma pequena parte desses registros foi divulgada ao público? Onde estão os dados brutos que poderiam ser analisados por equipes externas? O silêncio em torno dos servidores da Inmarsat foi ensurdecedor. Até hoje, muitos relatórios permanecem inacessíveis. E o pouco que foi liberado contém lacunas que levantam a hipótese de manipulação ou ocultação. Enquanto isso, familiares começaram a receber mensagens automáticas em celulares dos desaparecidos. Aparelhos que deveriam estar desligados chamavam normalmente antes de cair na caixa postal. Para alguns, foi apenas um atraso técnico dos provedores. Para outros, era prova de que os dispositivos ainda estavam ativos, conectados a alguma rede em uma localização desconhecida. E então surgiram os fragmentos. 2 anos após o desaparecimento, destroços começaram a aparecer em praias isoladas do Oceano Índico Ocidental. Uma asa aqui, um pedaço de fuselagem acolá. Mas a análise desses materiais trouxe mais perguntas do que respostas. Alguns fragmentos apresentavam marcas incomuns, como se tivessem sido submetidos a calor intenso ou pressão diferente da esperada em uma queda oceânica. Especialistas independentes notaram que certos destroços estavam surpreendentemente limpos, sem sinais de longa exposição à água salgada. Isso alimentou uma teoria inquietante. Será que os fragmentos foram plantados, distribuídos deliberadamente para sustentar a narrativa de uma queda no mar? Essa ideia parecia extrema, até que documentos internos mostraram disputas políticas sobre a rota oficial do avião. Países vizinhos, como Vietnã, Tailândia e Indonésia, pressionavam por esclarecimentos, já que o MH370 sobrevoou áreas sensíveis de defesa sem qualquer interceptação. Para evitar conflitos diplomáticos, a versão do voo automático até a queda era conveniente. Não culpava ninguém, não levantava suspeitas de operações militares e oferecia uma explicação aceitável para o público. Mas havia algo ainda mais perturbador.
o simulador de voo encontrado na casa do comandante Zaharia Ahmad Shah. Os investigadores revelaram que, semanas antes do desaparecimento, ele havia testado rotas semelhantes às que o MH370 percorreu. O relatório oficial destacou esse dado, insinuando que o piloto poderia ter planejado o desaparecimento. Mas a análise completa do simulador mostrou dezenas de outras simulações, de rotas comuns, de voos triviais. Apenas uma correspondia parcialmente ao trajeto suspeito. Se o comandante realmente tivesse planejado o desaparecimento, por que deixar pistas tão evidentes em casa? E mais, se a intenção fosse encobrir uma tragédia provocada por ele, por que tantas inconsistências foram escondidas pelas próprias autoridades? Aos poucos, a investigação parecia mais um labirinto de versões do que uma busca sincera pela verdade. Famílias eram chamadas a reuniões apenas para ouvir discursos vagos, sem detalhes técnicos. Muitas vezes, jornalistas sabiam mais que os próprios parentes das vítimas. E no meio de toda essa confusão, surgiram vazamentos que voltaram a colocar a mensagem de Zhang Wei em evidência. Um ex-funcionário de uma empresa de telecomunicações afirmou que a transmissão realmente passou pelos servidores, mas foi arquivada como não verificável. Em outras palavras, havia provas de vida a bordo após o desaparecimento, mas elas foram ignoradas. Esse detalhe é crucial. Se havia passageiros conscientes, significa que a cabine não sofreu despressurização total. E se não houve despressurização, então alguém manteve o controle do voo deliberadamente por horas. Quem? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. Alguns investigadores independentes apontam para a possibilidade de sequestro. Não necessariamente por terroristas comuns, mas por uma operação de inteligência com objetivos específicos. O avião transportava equipamentos eletrônicos sensíveis, além de funcionários de empresas ligadas à tecnologia militar. A hipótese de que o MH370 tenha sido capturado em pleno voo não é descartada em círculos especializados. Outros defendem que o desaparecimento foi consequência de um erro catastrófico em uma operação militar. Talvez o avião tenha cruzado inadvertidamente uma zona de teste, e a solução encontrada tenha sido apagá-lo do mapa. Seja qual for a resposta, uma coisa é clara: há informações que nunca foram reveladas. Fragmentos escondidos, relatórios censurados, mensagens abafadas. E no meio desse emaranhado de versões, surge um último conjunto de dados, vindo de um lugar improvável: os servidores de rastreamento da Boeing. Registros que nunca vieram a público oficialmente, mas que podem explicar de uma vez por todas para onde o avião foi levado. Por mais de uma década, o destino do voo MH370 foi tratado como um enigma insolúvel. Relatórios oficiais diziam que a aeronave caiu no oceano. Teorias paralelas falavam em falha mecânica, incêndio a bordo, até mesmo uma ação isolada do comandante. Mas as novas descobertas sugerem que a verdade pode estar em uma linha muito mais estreita entre a conspiração e o encobrimento deliberado. Em 2024, quando o grupo independente digital Resurrection começou a cruzar dados rejeitados pelas investigações oficiais, algo inesperado aconteceu. No meio de pacotes de sinais corrompidos, um conjunto de coordenadas chamou a atenção. O registro não havia aparecido em relatórios públicos, mas constava em servidores de manutenção usados pela Boeing para monitorar sistemas de aeronaves em operação. Esses registros mostravam uma anomalia, um sinal automático de manutenção partindo do MH370 aproximadamente às 2h40 da madrugada. Se confirmado, isso significaria que a aeronave ainda estava transmitindo dados quase uma hora depois de sumir dos radares civis. Mas havia algo ainda mais inquietante. As coordenadas do pacote apontavam não para o sul do Índico, mas para uma área próxima às Ilhas Andamão, controlada por intensa vigilância militar. Isso contradizia frontalmente a versão oficial, que afirmava que a rota jamais passou por ali. Quando questionados, porta-vozes da Boeing se recusaram a comentar, alegando confidencialidade contratual. As autoridades malaias também silenciaram. Mas especialistas em telecomunicações afirmam que seria quase impossível forjar esse tipo de dado. Os pacotes de manutenção são automáticos, não dependem de ação humana. Se o avião realmente passou pelas Andamão, isso explicaria os relatos de moradores que afirmaram ter visto uma aeronave voando baixo naquela noite. Explicaria também por que forças militares da região evitaram cooperar abertamente com a investigação. O silêncio poderia não ser descaso, mas sim uma tentativa de não expor que um Boeing 777 atravessou áreas sensíveis sem qualquer interceptação. E então vem a peça mais perturbadora, a mensagem de Zhang Wei. Durante muito tempo, ela foi vista como um detalhe isolado. Mas quando cruzada com os dados recuperados pela investigação digital, o que surge é um padrão.
Outros passageiros também tentaram se conectar. Rascunhos, aplicativos abertos, sinais de atividade. Nada chegou ao destino final, mas os fragmentos revelam algo claro. Pessoas estavam conscientes, vivas, tentando gritar por socorro através de suas telas. Isso destrói a narrativa de que todos teriam perdido a consciência minutos após a mudança de rota. Significa que alguém mantinha o voo sob controle, e os passageiros sabiam disso. Mas a pergunta permanece: quem eram eles? Alguns analistas sugerem que o termo poderia se referir a sequestradores a bordo. Mas há quem acredite que eles fosse algo ainda mais amplo, uma entidade invisível para os passageiros, que controlava o avião de fora. A hipótese de controle remoto, antes ridicularizada, ganhou força quando estudos militares revelaram que já em 2006 havia tecnologia para assumir remotamente aeronaves em caso de sequestro. Oficialmente, esse sistema nunca foi implementado em voos comerciais. Mas quem poderia garantir? Se essa tecnologia existia e estava ativa, o desaparecimento do MH370 poderia não ter sido uma falha ou um sequestro comum. Poderia ter sido um teste. Um experimento encoberto em que uma aeronave inteira foi desviada para o ponto mais isolado do planeta. Point Nemo, o cemitério de satélites, onde o mar guarda segredos inalcançáveis. Mas aqui está o detalhe mais desconfortável: nenhum grupo reivindicou o ato. Nenhuma mensagem pública, nenhum pedido de resgate, nenhuma declaração política. Apenas silêncio. E silêncio é a arma mais letal, porque não deixa rastros. O que se esconde por trás desse silêncio? Um erro militar nunca admitido? Um sequestro corporativo abafado? Ou algo ainda maior, envolvendo tecnologias que jamais deveriam ter sido usadas em voos civis? O projeto digital Resurrection conseguiu, pela primeira vez, simular digitalmente os últimos minutos da cabine. Não houve pânico generalizado, nem gritos. Apenas um ambiente gelado, sufocante, em que alguns poucos ainda tentavam digitar mensagens antes que o sinal se perdesse. Esse detalhe é o que mais assusta os especialistas. A morte, nesse caso, não foi imediata. Foi lenta, consciente, marcada pela frustração de não conseguir enviar um pedido de socorro ao mundo. E talvez seja por isso que a mensagem de Zhang Wei ecoe tanto. Ela não é apenas uma frase digitada em um celular. É o último fragmento humano de uma tragédia que foi reduzida a números e gráficos. É a lembrança de que 239 pessoas estavam ali, cada uma com histórias, medos e esperanças, e que, até o último instante, lutaram para não serem esquecidas. Hoje, mais de 10 anos depois, a pergunta continua sem resposta. Quem são eles? Ninguém sabe se o MH370 foi vítima de um sequestro, de uma falha militar ou de uma tecnologia oculta. Mas todos sabem que algo foi escondido. Os buracos na investigação, os relatórios censurados, os fragmentos questionáveis, tudo aponta para uma verdade que nunca foi entregue ao público. E talvez esse seja o maior mistério, não apenas o desaparecimento do avião, mas a escolha deliberada de apagar sua história. Como se alguém tivesse decidido que certas verdades não deveriam ser conhecidas. O voo MH370 deixou de ser apenas uma tragédia aérea. Tornou-se o espelho das nossas próprias limitações. A dependência segue em dados filtrados, a fragilidade de confiar em autoridades que escolhem o que revelar, e o medo de enfrentar o que pode estar além da explicação comum. O mistério permanece, e talvez nunca seja resolvido. Mas enquanto a mensagem eles estão nos levando para algum lugar continuar viva, o silêncio nunca será absoluto. Porque alguém, naquela noite, tentou falar conosco. E nós falhamos em ouvir.